Fala pessoal, tudo bom? Chefe Schmidt aqui com vocês novamente. Vamos lá, sem enrolação, o que nós vamos fazer hoje é uma outra brusqueta. No caso, a gente fez uma brusqueta aí no outro vídeo, no caso certo, uma brusqueta tradicional, aquela que vai no forno. Na verdade, tem vários tipos, várias formas de fazer brusqueta, várias técnicas, inclusive, para fazer brusqueta com pães diferentes, algumas técnicas diferentes de como fazer. Depois eu vou passar algumas dicas legais, tem umas dicas bem pequenas aí que são muito legais de como fazer umas brusquetas bem diferentes. Eu comecei com uma mais básica, certo? E hoje, por exemplo, a gente vai fazer uma brusqueta bem diferente, que é o quê? Uma brusqueta de alta gastronomia, uma brusqueta desconstruída. Olha só que legal! Quando é que você imaginou fazer um prato desconstruído? Para quem acompanha gastronomia aí pelo mundo, né? De vez em quando você vê os chefes falando usando essa palavra. Vamos lá então. Vamos fazer uma brusqueta desconstruída. O que eu preciso de vocês então para dar continuidade a esse trabalho? Como sempre, se inscrevam no canal, dê um joinha, deixe um joinha, mostre que os canais aí da internet que você gosta do trabalho que eu estou fazendo aqui para vocês, compartilhar essas dicas com vocês, compartilhar as receitinhas práticas com vocês. Compartilhe com a sua lista de amigos, isso me ajuda muito, porque sempre a gente pode arrumar um novo seguidor, no caso que isso fortalece o meu trabalho para dar continuidade a ele, a gente poder fazer essa quantidade de vídeo que vai ser bem ampla, com dicas muito legais. E deixe um comentário, se puder deixar um comentário, alguma pergunta, se puder fazer alguma crítica, por favor, isso é bem-vinda, eu sempre aprendo a cada dia. Então vamos lá, o que eu já fiz aqui só para adiantar, tá? Eu vou cortar uma outra fatia igual a essa. Olha, eu cortei uma fatia de pão diferentona, certo? Eu cortei a fatia de pão e tirei as laterais. Aí quando você for fazer isso na sua casa, reaproveita essas lateraisinhas do pão, eu também vou reaproveitar aqui depois, tá? Reaproveita isso, mas eu vou cortar uma aqui com vocês para vocês verem, ó. Vou cortar ele bem em diagonal, o pão, certo? É uma baguete italiana, cortar ela bem em diagonal. Uma vez cortada, eu vou retirar as laterais, porque eu quero só essa parte central para poder ficar uma apresentação. Aqui é uma questão de apresentação. Isso vai ser servido à francesa, ou seja, individualmente. Então eu recomendo você fazer isso para ou um número reduzido de pessoas, senão vai te dar muito trabalho, ou se você faz em um buffet, alguma coisa, né, para você servir com um número de pessoas, daí vai ser um trabalho repetitivo, no caso. Bom, feita essa parte aqui, agora nós vamos literalmente cozinhar, tá? Vamos pro fogão, coisa rara, né? A gente quase não vai pro fogão por enquanto ainda, mas em breve vocês vão ver muito fogão também. Mas agora nós vamos pro fogão, vamos à parte de como preparar tudo isso, ok? A gente já se vê em breve. Então vamos lá, pessoal, dando continuidade, estamos diante do fogão, olha só, que fantástico. Então eu vou começar aqui, ó. Eu cortei alhos em lâminas, eu peguei dente de alho, descasquei 2 dentes de alho e cortei em lâminas, no caso, então são 3 fatiazinhas cada dente de alho, ok? Ó, tá dentro de um potinho de cerâmica, esse potinho oriental, é muito legal, no caso assim, parece um pratinho. Então eu vou jogar um fiozinho de azeite aqui nessa frigideira de cerâmica para mim selar esse alho, tá? Eu quero o sabor de alho frito. Eu estou usando azeite porque não vai ficar muito tempo aqui cozinhando, senão o azeite ele tem a questão de temperatura, né? Cada óleo tem suas temperaturas certas e o azeite ele não consegue chegar a uma temperatura tão alta. Além de você tirar a essência dele, que é a questão do azeite é ser uma coisa para comer cru, no caso, né? Que ele faz bem para a saúde. Aqui quando eu cozinho o azeite ele perde essa essência, mas eu quero o sabor do azeite. E como é pouquinho, como eu disse, vai ficar pouquinho tempo aqui selando, então eu consigo usar o azeite. Se você for usar por mais tempo, né, cozinhar alguma coisa por mais tempo, o ideal é que você não use o azeite, senão ele queima muito fácil, né, não é igual aos outros óleos, né, aí o óleo de canola, girassol, por exemplo, que consegue lidar com uma temperatura mais alta. O que eu vou jogar de temperinho aqui nesse meu alho? Ó, vou jogar um pouquinho de sal rosa, é pouquinha coisa, tá, não dá de botar excesso, algo pequeno, né, aqui com uma frigideirinha de cerâmica, eu posso jogar dentro mesmo, ele cata de volta, e a pimenta do reino, tá, vou moer aqui um pouquinho só de pimenta do reino. E ao mexer ele aqui dentro, pronto, ele já cata o tempero para ele, já no caso isso é natural. Aí nós vamos precisar só fazer a selagem dele e eu vou fazer a selagem do pão nessa outra frigideirinha aqui do meu lado, que é uma panquequeira na verdade, né? Essa é uma panquequeirinha profissional. Aqui eu vou fazer a selagem do pão com manteiga, certo? Enquanto o alho sela nessa daqui. Deixa eu virar esses meus alhos aqui, que a ideia é não pode passar eles do ponto de douradinho, senão eles ficam amargos. Ok? Então você tenha o cuidado aí para que o teu alho só fique douradinho. Ele não passe do ponto de dourado, senão ele começa a amargar. Ok? Vamos botar a manteiga aqui nessa minha panquequeirinha. E nós vamos, ó, manteiga, certo? Sem mistério. Estou usando aviação hoje. De vez em quando eu uso a da Presidente, eu gosto bastante, certo? Ó, a frigideirinha já estava pré-aquecida, certo? E eu vou pegar as fatias de pão, deixá-las, a manteiga derreter um pouco mais para poder pegar o uniforme aqui na fatia de pão. E eu vou levar a fatia de pão dentro dessa manteiga, ok? Ó, a manteiga está derretendo, já terminando de derreter. Aí eu vou levar a fatia de pão aqui dentro dessa manteiga. E com isso eu vou fazer a selagem desse pão para ele ficar douradinho,
certo? Eu vou pegar a manteiga do outro lado também, do pão. Cuidado aí com as mãos, tá? Não esqueça que a manteiga tá quente. Então já vamos começar a selagem do pão. E quando ele estiver douradinho, também está feito. Ó, o alho aqui meu já dourou, o alho já está num dourado bem bonito. Agora eu vou jogar aqui dentro os tomatinhos, ó. Eu tenho na frente de vocês tomate pera, que é esse tomate que parece um tomate cereja, né? Ou aquele sweet grape, perdão. Mas é o tomate pera, que é um tomate amarelinho, certo? Inclusive o nome pera porque ele é amarelo mesmo, no caso, né? Por isso ele recebe esse nome, essa nomenclatura de tomate pera. E eu tenho o sweet grape mesmo, o tomatinho vermelho, aquele mais doce, certo? Vamos botar eles para grelhar aqui. E isso aqui vai ser junto com o molho pesto de novo, tá ok? Junto com o molho pesto vai ser o nosso recheio da nossa brusqueta desconstruída, no caso. Ok? Ó, estamos grelhando aqui os tomatinhos. É só grelhar rápido, tá? Ele não vai... Você não quer fazer ele ficar mole, no caso. Você só quer que ele ganhe temperatura e um sabor diferente, no caso. Que é a capacidade de você poder temperar ele aqui enquanto ele grelha, ó. Ok? Então eles estão aqui grelhando. Continue cuidando do seu alho aí para ele não passar do ponto, certo? O seu alho não ficar escuro, senão ele amarga. São só fatiazinhas de alho, ó, são 6 fatiazinhas de alho e essas de tomate. E não tem mistério, é só deixar eles grelhar. Eles já estão, ó, que durou o quê? 1 minuto, já está ok, tá a parte de tomate, o resto da temperatura da frigideira vai fazer, não precisamos fazer mais nada. Deixa eu ver como é que estão as brusquetas aqui, que elas já estão ganhando um pouquinho de cor. Ainda não. Essas ainda não estão ganhando nada de cor, já ganharam temperatura, mas ainda não ganharam cor. Nós queremos elas um pouquinho douradas, no caso, para ficar mais bonitinho. Deixa eu jogar mais uma manteiga ali. Não foi manteiga o suficiente para untar um dos lados do pão. Aí então nós vamos jogar mais um pouquinho de manteiga. Dessa forma eu vou conseguir untar melhor esse pão para ele poder fazer a selagem que eu quero, certo? Uma vez que o pão estiver selado, a gente vai à montagem do prato. E como eu disse, é um prato servido à francesa, individualmente para cada convidado, para cada pessoa. Ok? Então assim que o pão pegar a temperatura que eu quero e a textura douradinho, a gente volta a dar continuidade, porque daí vocês vão ver qual é o ponto que eu quero, que eu vou selar todos os lados do pão, senão vai tomar o tempo de vocês aqui desnecessariamente. Então a gente já retorna, pessoal. Beleza, pessoal, então ó, vamos dando continuidade, já passando pela parte do fogão, aqui a montagem. Eu trouxe para cá para montar de novo. Aqui a bancada um pouquinho mais alta, me ajuda no caso, né? Já que a altura esse problema, o fogão, principalmente o meu fogão que é um semi-profissional, eles são muito baixinhos, né? Porque a gente ainda vai cozinhar. Eu tenho panela aí de 40 litros para a gente cozinhar junto, um dia vai rolar isso aí, vocês vão ver. Então uma panela de 40 litros, você imagina o tamanho da panela, não dá de ser um fogão alto, senão você não conseguiria ver dentro da panela. Vamos lá então, é a montagem da nossa brusqueta desconstruída, certo? Ó, molho pesto, aquele coringa, né, certo? Nosso molho coringa, ó. Eu vou pegar uma colher de molho pesto, vou colocar no prato, ok? E eu vou, deixa eu só fechar aqui para evitar a oxidação, tá, pessoal? Do molho pesto, ó. Eu vou levar ele com as costas da colher espalhando ele, ok? Isso não tem mistério, não tem um desenho exato para ficar, tá? Porque a gente quer que ele fique mais compridinho, ó. Legal? Maravilha, feito. Ok? Soltar a colher aqui. E nós temos aqui o resto que vocês tinham feito comigo, ó. O pão ficou com uma coloração bonita, ó, crocantezinho, se eu apertar ele esmaga, certo? Tá muito bonitinho. Ó, as 2 fatias de pão, certo? As 2 douradinhas. Aí vamos montar os pães aqui, ó, em um formato de Y, junto com o molho pesto, ok? Bom, então um pão no formato de Y, você pode montar um formatinho diferente, não tem problema nenhum, tá? Papel toalha aqui, porque o pão tá amanteigado, né? Lembra? A gente usou a manteiga para selar, então tá amanteigado, no caso. Aí o que nós vamos colocar aqui? É como se fosse um ragu, né? Mas na verdade é grelhado, né? Os alhos e o tomate grelhado, no caso. E esses carinhas aqui nós vamos colocar do lado de cá. Aqui, ó, um ou outro pode pegar em cima dos pães, tá? Não tem problema. Fica até legal, na verdade, o visual, certo? Então, as lascas de alho. Ok? E esse alho frito fica muito gostoso, tá, pessoal? Façam aí que vocês vão ver mesmo que fica muito gostoso. Junto com os tomates, tanto os vermelhos quanto os tomates amarelos, aqui que são os tomates pera. Olha, aqui deu uma sujadinha na beirada do prato, eu vou limpar com papel toalha, tá, pessoal? Fica a dica, ou um guardanapo de pano ou um guardanapo de papel para você limpar um prato quando sujar, para você não servir para o seu convidado um prato sujo. Não limpa esse prato com os dedos, tá? Então se você tiver uma sujeirinha aí no prato, você limpa com ou um guardanapo de pano ou um guardanapo de papel, um papel toalha, por exemplo. Ok? E aqui nesse bolzinho, nesse potinho de cerâmica, ó, eu tenho rabanetes fatiados bem fininhos e folhinhas de manjericão
cortadinhas, elas foram rasgadas na mão, tá? Então o rabanete eu cortei bem fininho, não tem mistério, tá? Você pega um rabanetezinho e corta ele fininho, ó, fica quase transparente, tá? Deve ver a luz aí do outro lado dele, no caso. Daí nós vamos colocar isso aqui por cima como um acabamento, ok? Ele vai fazer um elemento de textura e vai fazer também essa questão do sabor, no caso, né? Você vai abrir mais uma camadinha de sabor. O rabanete tem esse saborzinho mais ácido, certo? E isso vai dar esse elemento a mais aí no seu prato, além da textura, né? Quando você morde o rabanete, ele tem uma texturinha bem exclusiva, bem única. Então, ó, não tem muito mistério, você não tem um jeito exato, no caso, você solta ele aí em cima e está feito. Então é isso, o prato está feito, eu vou até virar ele aqui para vocês verem também na posição contrária já agora no vídeo, mas depois vocês vão ter foto dele em posições diferentes, no caso, ok? Então essa é uma brusqueta desconstruída, uma brusqueta que o próprio convidado vai comer ela, construir ela, né? Do jeito que ele quer, pegar um pouco do pesto, pegar cada um dos ingredientes e comer a brusqueta. Fica um prato muito bonito, muito elegante, diferente, né? O teu convidado vai ficar surpreendido, no caso, isso realmente é legal, é diferentão no caso do prato. É isso, tá feito. O que eu preciso de vocês é o de sempre, no caso, é que sigam o canal, apertem o sininho, dê um joinha, no caso, diga que você curtiu o vídeo, no caso, isso me ajuda muito a dar continuidade no meu trabalho. Compartilhe com a sua lista de amigos, você pode ter um amigo que goste, no caso, desse tipo de dica mais simples, qualquer pessoa possa executar, isso qualquer pessoa executa, não tem mistério, certo? Vem comigo, a gente vai ter muita coisa legal para fazer, muita coisa nova para fazer, muita coisa gostosa. Tudo isso que eu faço é genuíno, gente, se vocês fizerem é gostoso mesmo, tá? De verdade, é legal, é bonito, é diferente e muito simples, qualquer pessoa consegue executar, é só executar comigo aqui que a gente consegue fazer isso, ok? Agradeço muito a audiência de vocês, energia positiva a todos e até a próxima!